Vamos lá, a gente tinha parado só na cama do Beit. A gente tinha parado na seguinte pergunta. A gente tem uma cidade grande do lado de uma cidade pequena. Esse é o caso. Esse é o caso aqui. E aí, a cidade grande, quando fez Eruv, quer dizer, quando fez o Eruv Tchumim dela, quando fez desculpa, sem Eruv, quando mediu o Tchum dela, ela mediu 2.000 amot, passando da cidade pequena. Então, a cidade pequena agora foi considerada toda 4 amot para ela. E aí ela mediu dela até a cidade pequena, por exemplo, 1.000 amot. A cidade pequena é considerada 4 amot. Ela teria, depois da cidade pequena, mais 996 amot. Acabaria aqui o tchum da cidade. No entanto, a cidade pequena, quando mede o tchum dela para a cidade grande, para a direção da cidade grande, 2.000 amot, acaba no meio da cidade grande. A gente falou que as pessoas da cidade pequena só podem andar até onde acaba o tchum dela da cidade grande, até metade daquela cidade grande. A Ravidi falou... Quê? Qual é a pergunta? A Ravidi. Enelo ela de Breneviuts, parece coisa de nevoaz, não tem lógica nenhuma. Malikartaba Hatseir, Malikartaba Sofair. Qual a diferença se o teu tchum foi até a metade da cidade? Ou qual a diferença se o tchum foi até, o seu tchum conseguiu incluir a cidade? Porque no fundo a gente fala que a cidade é considerada 4 amot, vamos falar que a cidade é considerada 4 amot. Nos dois casos, a pessoa pode andar a cidade toda. Fala Gumará, Varava falou para a Vidi. O que você está agora falando sobre a Beshomelev que falou essa regra? Tarvaio Tanani. As duas são uma coisa que a gente viu na Mishnah. O que você está discutindo com ele? Isso aqui é Mishnah? Anushei Gdolam, Alachinet Kolair Taná. A gente vai ver na próxima Mishnah. As pessoas da cidade grande, eles podem andar toda a cidade pequena. Anushei Taná, Alachinet Kolair Gdolam. Mas as pessoas da cidade pequena não podem andar toda a cidade grande. Então parece realmente que tem essa diferença. Se o teu tchum passa a cidade, se o tchum acaba no meio da cidade. Maitama, qual o motivo? Lav mishum derrani kaltam midatan vechatziair ve'ani kaltam midatan vesofair. Não é porque essa medida acabou no meio da cidade, essa medida passou da cidade. Aquelas que a medida passou da cidade podem andar a cidade toda mais 996 amot, porque a cidade toda é considerada 4 amot. Depois da cidade mais 996 amot. Mas aquela que parou no meio da cidade só pode andar até a metade da cidade. Veravidi, Anshei Tani. Ravidi, por que ele perguntou isso? Porque a próxima Mishnah ele aprende de uma forma diferente. Ele não fala que as pessoas da cidade grande podem andar e as pessoas da cidade pequena não podem andar. Ele fala Anshei e Anshei, os dois podem andar. O Mukim la benoten aval bemoded lotnan. E ele parou a Mishnah no meio, que a gente vai ver na próxima Mishnah, que quem pega o Eruv e coloca na outra cidade, que ele ganhou a outra cidade toda. Agora ele mudou o lugar que ele vai ficar no Shabbat, porque ele colocou o Eruv dele na outra cidade. E ele ganhou a outra cidade toda. Mas no caso que ele mediu só o Tchum, e realmente parou no meio, então é esse caso que se ele mediu e parou no meio, ele só pode ir até metade da cidade. Fala Gumará, Veló, será que Rabbi Shua ben Levi não pegou da Mishnah, Ve'atnan, da Mishnah, olha, Moded, Amru notin lo alpai, mamash, afilo sof, da toca lá bemeará. Na próxima Mishnah a gente vai ver também, que a pessoa que mediu, vamos supor que ele colocou um Eruv, ele mediu esse Eruv, ele colocou um Eruv depois da cidade para ele ganhar mais 2.000 amot depois. E onde acabou esses 2.000 amot que ele ganhou, depois que ele colocou o Eruv? No meio de uma caverna. Fala Mishnah, ele só pode ir até a metade da caverna. Por mais que a caverna toda seja um rechute só, mesmo assim ele não pode andar toda a caverna. Você pode ir até a metade onde acabou o tchum dele. Só fair Israelei. Delotnar. Fala, mas está mesmo assim, Rabbi Shua ben Levi, ele precisava falar essa regra, que ele não pode, que ele pode ir até o final da cidade, porque Lotnar, essa regra não é lógica. Então ele precisava falar para mostrar que isso aqui é uma regra. Essa regra é realmente assim mesmo. A gente ficou na dúvida ontem. Assim mesmo. Se acabou no meio da cidade, pode estar até o meio da cidade. Se passou a cidade, aí você
pega toda a cidade como 4 amotes. Amarav Nachman Mandatani, Anshei Lom Ishtabesh, pelo Mandatani, Anshei Lom Ishtabesh. Aqueles que falam sobre Anshei e Anshei, que os dois podem andar, não está errado. Aqueles que falam que um pode andar da cidade grande, pode andar da cidade pequena, da cidade pequena não pode andar da cidade grande, também não está errado. Por quê? Mandatani, Anshei Lom Ishtabesh, Demukim Lebenoten. Quem fala que os dois podem andar porque está falando no caso que um colocou Eruv na outra cidade, Mandatani, Anshei Lom Ishtabesh, Demukim Lebenoten. Agora, aquelas pessoas que falam que o quê? Que o outro não pode andar da cidade pequena da cidade grande, também não está errado, porque aqui está falando no caso que os dois mediram. Está faltando palavras, a gente tem que listar 2 pontos. As pessoas da cidade grande podem andar toda a cidade pequena, mas as pessoas da cidade pequena não podem andar toda a cidade grande. No meio do Barimomrim, em que caso está tratando? Bem modelo, no caso que você mediu, passou da cidade pequena para andar toda ela. Mediu da cidade pequena para a cidade grande, parou no meio, só pode andar até o meio. Quem estava na cidade grande e colocou o Eruv na cidade pequena, ou que ele estava em Berektaná, e colocou o Eruv. Ou se estava na cidade pequena e colocou o Eruv dele na cidade grande, aí ele já ganhou a cidade toda pequena, como se fosse o lugar que ele mora também. E não só ele ganha 996 amot depois da cidade pequena, ele ganha os 2000 amot depois da cidade pequena. Que agora é como se ele morasse na cidade também. Maravel Sevamarame Baraba, Maravel Ravuna, Ish Yoshevet Al-Sfatanach, a cidade que está na beira de um rio, Imeshlefania Daka, Arba. Se ela tem uma parede de 4 amot, que seria um muro para as pessoas não caírem no rio, Modedin Lamesfatanach. Então a gente pode medir o trum da cidade, desse muro em diante, da margem do rio em diante. Por que isso? A gente viu, aqui a discussão é da onde a gente vai medir o rio. A gente está aqui no meio. Porque a discussão aqui é da onde vai começar a medir o Tchumim. Da onde vai começar a medir o Tchumim. E aqui tem uma foto. É bem pequenininho. Que aqui tem o rio que está em cinza. E aqui tem vamos supor que tem uma cidade que tem esse muro. Então começa a medir o Tchum do muro para cá. Do muro em diante. Mas se não tem muro, tem direto casas, então mede da casa para frente. Está chegando aí o... Por que isso? Porque se não tem esse muro, as pessoas não vão usar essa parte, essa terra que tem ali perto do rio. Porque essas pessoas usarem ali, elas têm medo de cair no rio. Então se elas não usam ali, aquilo lá não faz mais parte da cidade, então você tem que medir da casa para em diante. Mas se tem um muro aí, você já pode medir do muro em diante. Essa é a lógica do negócio. Vem lá, mas se não tem um muro, você mede da porta da casa do cara. Amalei Abai falou, Abai, Dakar Bamot, Amart La Alan, Mishnak Mekol Dakar, de Alma de Arba. Você está falando que aqui tem que ter um muro de 4 amot? Qual a diferença desse Dakar que tem que ser 4 amot? E todos os outros Dakar que a gente viu que tem que ser 4 Tzvachim? Por exemplo, no caso da varanda, que a gente viu da varanda do Hatzer, que tem que ser 4 Tzvachim só para caracterizar e para poder mostrar que aqui são 2 rechuzas diferentes. E aqui eles falam 4 amot? Por que 4 amot de altura? Fala Gmará, Amalei, Hatamalav Beita Tashmishte, Acha Beita Tashmishte. Lá a pessoa não tem medo de usar. É só para reconhecimento, para a pessoa mostrar, para a pessoa lembrar que é outro Exu. Agora aqui, a pessoa tem medo de usar nas margens do rio, porque ela pode cair no rio. Então se não for 4 amot, 2 metros de muro no mínimo, a pessoa não vai usar esse lugar. Se ele não usar esse lugar, já não é considerado parte da cidade. Amar Rav falou, Rav Yosef mina lá, Detanya itir Rebbe Sheyu Bnei Gader Yordim Amachamtan. Bnei Chamtan ele Gader. E da onde a gente sabe que o tchum da cidade
depende se tem muro ou não tem muro. Como falou Rebbe, que ele permitiu as pessoas de Gader descer para Hamtan, mas proibiu as pessoas de Hamtan descer para Gader. E aqui parece, a princípio, que eles estão falando que é um caso, pelo menos de acordo com Rav Yosef, aqui é um caso de Gader, que tem, a cidade de Gader, que tem um muro. Então eles contam os 2 mamot do muro. E a cidade de Hamtan não tem muro. Então eles contam 2 mamot cada um da sua casa. E aí da casa acaba um pouco antes do muro. Mas o muro ele consegue englobar toda a cidade de negócio. É o mesmo caso do nosso que a gente já visto de Hamsan para Gader, vai acabar no meio. Se vai acabar no meio, ele não pode andar toda. E de Gader para Hamsan, acabou, ela conseguiu incluir todo Hamsan. Mas tá, mas lá vishum de ane avudaká venda avudaká. Não é porque nessa tem daká, nessa tem esse muro, e no outro não tem o muro. Fala Gomara, que Ravdimi, quando Ravdimi veio de Eretz Velamar, Tatrugei, Metatregei Leu, Bnei Gader, Bnei Hamtan. As pessoas de Gader, elas matavam as pessoas de Hamtan. As pessoas de Gader, elas mataram as pessoas de Hamtan. O Mai Hitiri, por que está falando do Rebbe que ele permitiu as pessoas de Gader descer lá para baixo e proibiu as pessoas de Hamtan para subir? Itkin, não é que ele permitiu. Itkin, ele fez o seguinte takaná, o seguinte decreto. Para as pessoas poderem descer e não subir. O mais na Shabbat, por que ele falou que Shabbat as pessoas de Gader podem pegar Hamtan? Deschicha Beishichru. Porque Shabbat geralmente eles bebem mais. Eles bebem mais, eles acabam fazendo mais, pode ser que eles briguem mais. Então as pessoas de Hamtan, quando iam para Gader, as pessoas de Gader elas matavam elas. As pessoas de Gader eram nervosas. E aí matavam as pessoas de Hamtan. Por isso que ele falou, Shabbat, as pessoas de Hamtan não podem, então Ravdim, ele não falou que tem a ver com acabar no meio à medida, não acabar no meio à medida. Só que não tem nada a ver, de acordo com a opinião de Ravdim. Que aqui ele está falando sobre um caso específico de Gader e Hamtan. As pessoas de Gader eram nervosas e matavam as pessoas de Hamtan. Que asa lehatam, nami metargulei. Fala Gmará, mas quando as pessoas de Gader fossem para Hamtan, elas também iam ficar matando as pessoas de Hamtan. Fala Gmará, kalba belomate, shev shmino lonavach. Um cachorro que não está na cidade dele, 7 anos ele não morde. Quer dizer, quando ele está fora da cidade dele, se as pessoas de Gader vão para a cidade de Hamtan, eles não vão ficar se metendo com eles lá na cidade deles. Ashanami metraga e bnei Hamtan lebnei Gader. Por que você não fala que as pessoas de Hamtan vão acabar matando as pessoas de Gader? As pessoas de Gader, quando estão na cidade de Hamtan, eles não vão ficar provocando eles. Então, Rav Safra, ele vem, a opinião dele é a seguinte: Irashak que é chegada. A cidade de Gader, a cidade de Hamsan, era uma cidade feita como um arco. E a gente está falando aqui de um arco que as pontas deles tinham mais de 4.000 amotos de distância. Então a gente viu que não dá para falar como se o meio do arco estivesse completamente preenchido. Então, como é que você tem que medir? Você tem que medir o trum de cada limite do arco. E as pessoas que estão nessa ponta do arco aqui, quer dizer, o arco assim, a pessoa está na parte mais afastada do arco. Daqui para Gader tem mais de 2.000 amotos. Por isso que as pessoas não podiam ir para Gader. Esse é o desenho. Gader conseguia chegar em Hamsan, mas Hamsan não conseguia chegar em Gader. Tem aí desenho? Isso. Hamsan acabava no meio de Gader. Ele proibiu eles de irem. E Gader conseguia descer até todo Hamsan. Por isso que Rebbe deixou Gader ir para Hamsan e não Hamsan ir para Gader, porque acabava no meio. Ravdim Barchine Namar, Ravdim Barchine fala diferente. Ansherik Dolav e Ansherik Tanah, que era simplesmente Ansherik Dolav. Tanah, Gader era uma cidade grande, Hamsan era uma cidade pequena.
A cidade grande conseguia pegar o tchum dela e engolir a cidade pequena. E a cidade pequena acabava no meio, igual a gente viu lá no começo da Gemara. Rav Kahana Matneach, Rav Kahana, ele estudou assim. Já Rav Tzviumi Matneach, Rav Tzviumi, ele falou Rav Safa Rav Dimi Barchanim. Rav Kahana, ele sabia que cada um falou. Falava que Rav Safa falou como uma cidade de arco. E Rav Dimi Barchanim falou de cidade pequena, grande e pequena. E Rav Tzviumi, ele já tinha dúvida de quem falou o quê. Ele falava o seguinte, Rav Safa Rav Dimi Barchanim, Chadamar Irashak Keshedhave, Chadamar Ansherik Dolav Ansherik Tanahave. Mas os dois concordam que os dois tinham essa opinião. Que um falou que era uma cidade com marco que não chegava até o final, e outro falou que era uma cidade pequena, cidade grande e não chegava até o final o negócio. Então, no fundo, o que chegou à conclusão é que se o tchum da cidade engloba outra cidade é considerada como quadra-moto, ele pode andar em toda a cidade. Mas se a cidade pequena para a cidade grande, o tchum da cidade pequena acaba no meio da cidade grande, ele não pode andar toda a cidade grande. Mishnah. Ansheir Gdolá Me'alchim et Kol Erektana. Ansheir Erektana Me'alchim et Kol Gdolá. As pessoas de cidade grande podem andar toda a cidade pequena, as pessoas de cidade pequena podem andar toda a cidade grande. Qual o caso? Quem sabe? Misha Me'er Gdolá Ve'atat Terevov Erektana. Me'er Erektana Ve'atat Terevov Gdolá Me'erechet Kula. Vechut Salal Pai Mamá. Isso aqui é o caso que você pegou o seu eruv, você da cidade pequena fez eruv para a cidade toda e colocou na cidade grande. Agora você pode andar toda a cidade grande e mais 2 mil amot depois da cidade grande. E também o contrário, cidade grande depois da cidade pequena. Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva ele discute e fala, não é verdade. Rabbi Akiva não concorda. Você pode andar toda a cidade grande mais 2 mil amot depois para fora da cidade. Não. Você pega o seu eruv, onde você colocou o eruv? Ah, você colocou lá na sinagoga da cidade grande, você colocou não sei onde? Então daqui 2 mil amot. De onde acabar? A mala da Rabbi Akiva falou, e até modim li benoten revom meara, senão mesmo como eu vou para mamar. Aquela pessoa que coloca o eruv dentro da meara, se não concorda que colocou o eruv dentro da caverna, mesmo que a caverna toda não é chute só. A gente conta do eruv dele 2 mil amot, não do final da caverna 2 mil amot. A gente não pega da porta da caverna 2 mil amot, do eruv, da onde ele colocou o eruv, lá no meio da caverna. Então falaram Rabbi Akiva, aqui também na cidade. Na Bruló falaram para ele, não, em Matai, quando a gente faz isso? Bisman, Shen Badiurim, na caverna ninguém mora na caverna. Avá, Alesh Badiurim, Mealechet Kulav Echutral Pai Mamá. Mas quando tem lugar que mora, a gente vê todo lugar que mora e depois mais 2 mil amot depois de quando acaba o lugar que mora da cidade. Nimtza Kal Tochá, Meal Gabá. Então a gente tem um calo, uma coisa mais fácil para a pessoa colocar dentro da caverna, se tiver gente que mora, do que em cima da caverna. Em cima da caverna, com certeza, do lugar do Eru para frente. E dentro da caverna, se tiver gente que mora, é do final da caverna para frente. O Lemoded, Shamru não tem lá pai e mamá. Agora, para a pessoa que mediu o Tchum, a pessoa não colocou o Eru, só mediu o Tchum, a gente dá 2 mil amot. Shefuru só me dá toca lá bemeará, mesmo que a medida dele acabou no meio da caverna, ele só pode ir até a metade da caverna. Mesmo que a caverna toda é uma destruição. Mará. A maravilha Marashmur. Shabbat Beir Harevá. De Rabanan Mealechet Kulav Echutzalar Pai Mamá. Se a pessoa sentou numa cidade destruída, quer dizer, uma cidade que não tem ninguém que mora nela, para Rabanan, ele pode andar toda essa cidade e fora dela 2 mil amot. Mas, agora, se ele colocou o eruv dele na cidade destruída, que é uma cidade que não tem mais ninguém morando, então ele só tem do eruv dele 2 mil amot, porque não tem ninguém morando. Se não tem ninguém morando, a gente não pode falar que esse eruv pode englobar toda a cidade. É do eruv dele até 2 mil amot. Ele discorda e fala, tanto faz que você colocou, tanto faz que você sentou lá, você pode ir toda a cidade, mais 2 mil amot depois dela. Meiti veio falar com Mará, a Malém Rabbi Akiva ia ter modim libnoten berdeiro vou me mearar, como era o vó, ela vai mamar. Mas a gente viu na Mishnah que Rabbi Akiva ele trouxe essa prova da caverna, que só tem do eruv, 2 mil amot, não do final da caverna.
Amrullah falaram para ele matar que nesse caso da caverna, porque não tem ninguém que mora. Ben Badiolim modulei. Então, se não tem ninguém que mora, eles concordam. Então, como é que você, Rabi Elazar, está me falando que você pode medir toda a cidade, mesmo quando a cidade não tem mais ninguém, a cidade destruída que não tem morando? Maen Badiolim, Enareuya Ledira. Fala Gumará, de acordo com o Rabi Elazar, que não tem ninguém morando é que ninguém pode morar. Na cidade destruída não tem ninguém morando, mas poderia morar. Ainda continua toda cercada. Se a cidade continua toda cercada e poderiam morar, você mede depois do Trum, depois do que acaba a cidade, depois dos limites da cidade. Tashma Shabbat Beira Filu Igdolak Antiochia Bemeará Filu Ikmeará Sidkiah Melech Eudá. Se você sentou numa cidade, mesmo que ela é grande como Antiochia, ou se você sentou na Meará, na caverna, mesmo que ela é grande como a Meará de Sidkiah, o Sidkiah que fez uma caverna para fugir de Nebuchadnezzar. Tem passeios na caverna de Sidkiah. Me'alechet Kulá. Você pode andar toda a cidade ou toda a caverna. Perruta lá, fora dela, mais 2.000 amot. Katani irdu medemeará. Mameará Harivá. Afir Harivá. Que você está comparando a cidade com a caverna? Do mesmo jeito que a caverna não tem ninguém que mora, a cidade também ninguém que mora. Fala Gumará. Beshavat in. Avaliniachlo. Mas se você, isso aqui é só no caso que você sentou lá, você ficou lá antes do Shabat, mas se você colocou o Eruv lá, não é o suficiente. Colocou o Eruv lá, só se tem gente que mora, é que você pode contar a partir do final da caverna, a partir do final da cidade, porque lá tem pessoas que moram. Mas no caso que não tem gente que mora, então só se você sentou lá Shabbat, era Shabbat dentro da Shmashot, você colocou Eruv, não. Mas de acordo com quem é isso? Se lembra Rabi Akiva, talvez você fala que como Rabi Akiva, Maíri é Harevá, Apileshevá, não. Qual a diferença se é Harevá ou Eshivá? Qual a diferença se tem gente morando, tem gente morando? Rabi Akiva sempre fala que é a partir do lugar que você coloca o Eruv. Ela lá, Rabanan, Betamad Shavatina, Valiniachlo. Então é de acordo com o Rabanan, e o motivo que deixaram é porque sentou lá, mas se tivesse colocado Eruv, não. Lotei Mair do Medemerá. Ela Eima Meará do Medeir. Não fala que você não compara a cidade com a caverna. Compara a caverna com a cidade. Mair Eshevá, Meará Eshevá. Do mesmo jeito que a cidade tem gente que mora, talvez aqui está falando de uma caverna que tem gente que mora. Rabi Akiva, e mesmo que foi de acordo com Rabi Akiva, de Amar, en nome me comerovó, ela era pai mamá, o Beshamat Modei. Rabi Akiva ele fala que você não tem lugar você não tem 2.000 amot do final da cidade, só do lugar do Eruv. Isso aqui é quando colocou o Eruv. Mas quando você sentou lá, ele concorda que você tem toda a cidade, que agora é como se tivesse um habitante da cidade. Aí você tem toda a cidade, mais 2.000 amot para fora. Se ninguém mora na cidade, morar na caverna também ninguém mora. Não. No caso que tem gente que mora. Se ninguém mora, aí tem discussão. Aí Rabi Akiva não concorda. Falaria que você tem 2.000 amot no seu lugar. Mas se ninguém mora e você sentou lá, para Ramim você também tem toda a caverna, toda a cidade. Berrak, Meará, Sidkiah, que a gente viu que como Meará, Sidkiah, ninguém morava. Não fala com que Meará, Sidkiah, ou Veló que Meará, Sidkiah. É como a caverna de um tamanho, mas não é como a caverna de Sidkiah, porque as pessoas moravam. Que Meará, Sidkiah, do lá, Veló que Meará, Sidkiah, de lá tem o Harevá, Veacheshivá. Que Meará, Sidkiah, porque é grande, como a caverna de Sidkiah, porque é grande. Mas não é como a caverna de Sidkiah, porque lá ninguém morava e aqui as pessoas moram. Mariuda Ashkechinu Levnei Mavrachta. O Mariuda, ele achou as pessoas da cidade de Mavrachta, de Kamot vei Erovaihu, bevei Knista devar, devei Agovar. Elas estavam colocando o Eruv dela na sinagoga da outra cidade de Agovar. E ele viu que eles estavam colocando em qualquer lugar da sinagoga. Por exemplo, aqui é a cidade de Mavrachta. E aqui era a cidade de Agovar. Aí eles colocaram nessa parede do Beit HaKnesset. E Mariuda falou, por que vocês não colocam nessa parede? Para vocês poderem ter 2.000 amot daqui. Mas essas pessoas que estavam colocando o Beit HaKnesset, o que eles estavam sustentando? Que toda a sinagoga, como é uma construção só como uma coisa só, toda a sinagoga é considerada quadramot. Mesmo se você coloca Eruv aqui no meio ou no final, você conta do final da sinagoga para lá.
E falou Mariuda para eles, Amaleu, Govu Beit Fei, bota mais para dentro da sinagoga. Quer delístero lechut fei, para vocês possam ir mais depois da sinagoga. Amalherava, falou para Rava, para Mariuda, Palgá, que isso, você está discutindo com os Ramim, você é um discutão, como é que Palgá é de discussão, é de... Você quer ficar arrumando discussão, é? Beruvin leit dechash leu de Rabi Akiva. Você, Beruvin, a gente não suspeita para que falou Rabi Akiva. Isso está falando de acordo com o que tem com Rabi Akiva, que você mede 2 memotos do Eruv. Mas em Eruvin, que a gente sempre vai de acordo com o mais mequelo, de acordo com o mais facilitador, a gente não ouve a opinião de Rabi Akiva. Então, realmente, falou Rava para Mariuda, a gente pode colocar o Eruv, mesmo que seja em qualquer lugar da sinagoga, qualquer parede, que a gente vê o final da sinagoga, o muro de lá da sinagoga para medir 2.000 amor. Não está valendo. Então não tem problema, pode botar o Eruv onde quiser da sinagoga, não tem diferença. Não é do Eruv para 2.000 amor. A opinião que fala que é o Eruv para 2.000 amor é Rabi Akiva. Em Eruvim a gente não ouve Rabi Akiva porque a gente vê a opinião de mais mequeiro. Aí na larqueta do meu da ponta.